A maldição sinistra do meu avô, o segredo aterrorizante que foi oculto por anos. A atmosfera da pequena cidade, saturada de um frio impertinente, parecia esconder segredos debaixo das pedras da calçada. Lucas, 25 anos, cansado e inquieto após um longo turno no armazém, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao atravessar a porta de casa. As sombras nas paredes pareciam dançar de maneira frenética, e um sussurro gelado arrebatou seu nome na escuridão: Lucas. Ele parou, hesitou, as palmas suando na maçaneta. Isso não pode estar acontecendo, pensou, soltando um riso nervoso enquanto atravessava o corredor mal iluminado. Era só sua imaginação, certo? Ele forçou a mente a se concentrar na rotina tranquila, sua mãe dormindo no sofá e a irmã, Ana, com a cabeça enterrada nos livros. Mas as histórias sobre seu avô, um homem que viverá isolado em uma fazenda distante, começaram a ressoar em sua cabeça, como relâmpagos em uma tempestade. Boatos sobre magia negra, pactos macabros e tragédias relevantes. No início, Lucas pensava que eram apenas lendas exageradas, mas agora, naquela noite, enquanto se acomodava no sofá, um frio repentino invadiu a sala. Ele sentiu como se mãos invisíveis o cercassem, empurrando-o para dentro de um pesadelo. Apontei para a janela. Por um segundo, jurava que viu uma figura encapuzada em pé na calçada, mas ao abrir as cortinas, não havia nada além do vazio. A tensão crescia. Ana começou a agir de maneira estranha, falava sozinha e ria de maneira bizarra, como se sua mente estivesse conectada a um mundo que Lucas não podia ver. Que horas são, Ana? Ele perguntou, já angustiado. Ele está aqui, Lucas, ela respondeu, o olhar fixo em um canto escuro do quarto. O sangue de Lucas gelou. Quem, Ana? Seu coração disparou, um tambor inquieto em seu peito. A menina sorriu, mas não parecia dela. Aquela expressão era de alguém ou algo que não pertencia a este mundo. Desesperado, Lucas decidiu buscar ajuda. Ele bateu às portas dos vizinhos, mas todos se esquivaram, murmurando sobre como o passado é melhor enterrado. As ruas pareciam mais escuras, os olhos das sombras mais inquietantes. O pânico tomou conta dele enquanto as sombras parecavam o seguir. Por que ninguém se importa? Pensou, já sentindo o desespero crescendo. Uma noite, ao voltar mais cedo, um grito estridente cortou o ar como uma faca. Lucas correu até o quarto de Ana. Ao abrir a porta, encontrou sua irmã imóvel, olhos fixos no teto, com uma expressão de terror congelada no rosto. Ana, ele gritou, mas nada aconteceu. O espaço parecia ter engolido sua voz. O vazio ecoava à sua volta. O que fazer? Ele sentiu o olhar de seu avô observando, a lembrança de um homem rodeado de mistérios. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o desespero crescendo. Lucas decidiu confrontar os vizinhos que sempre sussurravam sobre seu avô. Conversas abafadas, olhares preocupados, as histórias de terror que antes eram apenas contos agora se mostravam muito reais. Ele percebeu que havia uma conexão profunda entre seu avô e a escuridão que recaiu sobre sua própria família. Quando um dos vizinhos, com um semblante pálido e nervoso, revelou um detalhe aterrador sobre um pacto maligno, Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Agora, com a tempestade se formando lá fora e os relâmpagos iluminando cada canto da casa, ele se viu diante de uma escolha inacreditável. Seria ele capaz de quebrar a cadência da maldição que ameaçava a vida de sua família completamente? E a presença de seu amigo de longa data, assombrada por segredos obscuros, poderia ser a chave para desvendar um horror que ele nunca sonhou enfrentar? A história estava apenas começando, e os ecos do passado ameaçavam retornar. O vento uivava lá fora, batendo contra as janelas com tal fúria que parecia um aviso sombrio. Lucas, sentado à mesa da cozinha, olhava para Ana, que continuava imóvel, os olhos vazios e perdidos no nada.
seu coração disparava como um tambor em um desfile de horror. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que ela queria dizer com ele está aqui? Sentindo a pressão aumentar, Lucas decidiu que precisava entender. A maldição de seu avô não podia se apoderar de sua família e volte à luta. Levantou-se rapidamente e foi até o quarto dos fundos, onde seu avô havia guardado alguns livros antigos e objetos misteriosos, a herança de um passado que nunca fez parte de sua vida. Lá, as prateleiras estavam empoeiradas, os livros cobertos por uma camada de tristeza. Ele puxou um volume velho e a capa estalou ao se abrir, revelando páginas amareladas. Entre os textos, o nome de seu avô estava escrito repetidamente, intercalado com feitiços e rituais que provocavam um frio na espinha. O que ele fez? Lucas murmurou. As palavras pareciam dançar antes de seus olhos, carregadas de um poder que o atraía, mas também o repeliam. Enquanto folheava, notou uma passagem que mencionava uma cerimônia proibida. O ar ao redor parecia mudar, a energia pulsando à sua volta como se as sombras respirassem. Anoitecer mais cedo naquela cidade agora fazia todo sentido. Lucas gelou ao perceber que o texto continha instruções precisas para invocar a presença de espíritos, e um detalhe havia chamado sua atenção: para romper a maldição, era preciso confrontá-la diretamente, invocando os próprios traumas do passado. Furioso e assustado, ele fechou o livro e olhou pelo corredor escuro, o coração disparado. Sua mãe ainda dormia no sofá, alheia ao apocalipse que se desenhava na sala ao lado. Precisava fazer algo, e logo. A conexão com Ana e sua mente perturbada o levou a agir. Eu não posso deixar você ficar assim, ele disse, virando-se para a irmã, cujos olhos pareciam se mover agora, como se estivesse escutando algo além de seu alcance. Ele decidiu que a única maneira de salvá-la e a si mesmo era ir até o fundo daquela maldição. De madrugada, quando o mundo estava coberto por um silêncio opressivo, Lucas tomou coragem. Ele encontrou pires, vela e um pouco de sal na cozinha. O ritual exigia uma proteção. O pensamento de falhar ou, ainda pior, de não conseguir acordar Ana o atormentava, mas a ideia de perder a irmã era uma agonizante motivação. Em seu coração, porém, algo lhe dizia que ele não estava sozinho. Uma presença, sutil e ameaçadora, parecia observá-la enquanto ele arrumava o pequeno altar improvisado no chão do quarto. Ele acendeu a vela, deixando a cera derretida escorregar no pires e formando cercas em volta do material que usaria. Assim que as sombras se aproximaram do altar, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você realmente deseja trazer à tona o que foi enterrado? As consequências não são apenas suas." Lucas estremeceu. Ele desequilibrou a cabeça. "Quem está aí?" Sua voz soou mais como um pedido do que uma ordem. Sentiu a respiração quente e mórbida atrás de si, o frio rapidamente tomando conta do ambiente. Ele sabia que cruzava uma linha, mas a determinação de salvar Ana superava o medo crescente. Com um gesto rápido, pronunciou as palavras do ritual que havia lido, sua voz hesitante, mas firme. À medida que os sons ecoavam nas paredes, uma corrente de ar gélido atravessou o espaço, apagando a vela instantaneamente. No escuro, Lucas sentiu que a casa estava viva, pulsando com uma força que se contorcia em resposta ao que invocou. Ele fechou os olhos, o coração disparado. Estava preparado para encarar os fantasmas do passado, mas não tinha ideia do que o aguardava. Uma risada alta e fria ecoou na sala, e, antes que pudesse mover-se ou reagir, as luzes dos relâmpagos vacilaram. E agora, o que fará com isso? O desafio pairava no ar, enquanto as sombras dançavam em torno dele, prometendo uma revelação que mudaria tudo. Lucas prendeu a respiração, a tensão crescente. Ele mal sabia que o verdadeiro pavor estava prestes a se revelar. A maldição do avô era apenas o início de algo muito mais aterrorizante. O eco da risada reverberou como um trovão em seu peito. Lucas sentiu o pânico crescendo, a razão escorregando por entre seus dedos. O espaço ao seu redor estava carregado, como se cada conspiração estivesse tramando contra ele. O que era aquela força que o cercava? Ele piscou, tentando se acostumar ao breu, mas a escuridão parecia engolir tudo, como um buraco negro faminto. "Quem é você?" Lucas gritou, sua voz soando estridente na sala vazia, como se buscasse um ângulo seguro aonde se agarrar.
A única resposta foi um sussurro que deslizou pelo ar, vibrando em seus ossos. Eu sou parte de você, Lucas, do que seu passado não consegue deixar para trás. Aquelas palavras o paralisaram por um instante. Era como se algo no fundo de sua alma reconhecesse aquela voz, algo enterrado e esquecido. Ele se lembrou de risadas em torno da mesa da cozinha, das histórias que o avô contava, a forma como seus olhos brilharam quando ele falava sobre o que chamava de herança familiar. Agora, aquelas lembranças pareciam uma armadilha. Com um esforço sobre-humano, ele decidiu continuar. A luz da vela apagada deixará apenas uma fraca centelha em sua mente, uma ideia de como a escuridão se aproximava. Ele se lembrava da proteção que o sal poderia oferecer. Desesperado, Lucas se agachou e começou a moldar um círculo com o sal no chão, enquanto recitava uma oração que ouviu de sua mãe em tempos de necessidade. Enquanto o círculo se formava, as sombras pareciam retorcer-se em raiva, distorcendo as formas como se as paredes estivessem se comprimindo em seu redor. O sussurro tornou-se um grito, um coro de vozes que se erguiam e se contorciam, ecoando segredos e angústias. Você não pode fugir do seu legado. Ele está em você. O coração de Lucas batia descontroladamente. Ele não estava apenas lutando contra uma força externa, mas contra algo que fazia parte dele. Antes que pudesse terminar o círculo, os sons de crianças rindo e chorando começaram a ecoar, infiltrando-se em sua mente. Lembranças, imagens do passado, luiam na tela de sua mente. O avô, os olhos cheios de dor enquanto contava sobre a maldição, seus avisos silenciosos e insistentes sobre o que nunca deveria ser despertado. A luz da lua filtrava-se pela janela quebrada, dando um brilho etéreo ao círculo que ele havia formado. Lucas, ainda tremendo, olhou em volta. Na escuridão, as sombras começaram a se aproximar, como se estivessem esperando por uma oportunidade. Ele se sentia como um prisioneiro das histórias que seu avô deixará para trás. Você precisa lembrar, Lucas. A voz murmurou novamente, mas agora era mais um chamado, como um eco desesperado. Encare sua verdade. Em uma súbita onda de bravura, ele fechou os olhos e se forçou a pensar no que sempre tivera medo. O que ele escondia desde criança? Medos que o atormentaram durante a juventude. A culpa por não ter feito mais, não ter questionado mais, não ter ajudado como deveria. Ele ficou parado, segurando a respiração, até que finalmente gritou: Eu estou aqui. Eu enfrento isso. Assim que as palavras deixaram seus lábios, uma explosão de luz irrompeu que ofuscou a escuridão e um grito estrondoso rasgou o silêncio, tão poderoso que fez as paredes tremerem. Lucas sentiu uma força imensa empurrá-lo para trás, como se algo estivesse tentando escapar de seus próprios medos. E então, uma figura começou a se materializar no centro do círculo. Pela primeira vez, Lucas viu o rosto. Um refletor sombrio e distorcido, mas ao mesmo tempo familiar. Você não é mais apenas um garoto, Lucas. A entidade sussurrou, seus olhos como brasas ardentes. Você é a chave para tudo isso. Lucas gelou, cada fibra de seu ser gritando. O que ele tinha feito? O que significava isso? A entidade começou a se aproximar, e ele percebeu, em uma fração de segundo, que o verdadeiro horror não era a maldição em si, mas a revelação que estava prestes a descer sobre sua vida. Um relâmpago iluminou a sala, e tudo desapareceu em um clarão. Ele estava de pé, sozinho, sem sombras, sem vozes. Mas seu coração ainda estava acelerado, e agora, no fundo, o medo de que o que quer que tivesse despertado não estivesse realmente longe. E agora, que decisões você tomará? A voz de Ana ecoou ao fundo, antes de tudo se silenciar de novo. A dúvida começava a se instalar: tinha ele realmente acabado com a maldição ou apenas começado a escavar a sepultura do terror? Como saber se o que viria a seguir seria o fim ou o princípio de algo insuportavelmente mais aterrorizante? Lucas piscou, tentando desfocar a bruma que se formava em sua mente, um pensamento atravessando sua cabeça. O que ele tinha realmente desencadeado? O eco da voz ainda pairava, profundo e enigmático. Ele inspirou fundo, mas apenas o ar pesado e carregado da sala parecia responder, como se tudo ao seu redor estivesse esperando por algo. A luz da lua ainda filtrava pela janela quebrada, mas agora Lucas notou algo, uma sombra se movendo na penumbra.
Um arrepio percorreu sua espinha, e ele se forçou a se mover, em direção à porta. O impulso de fuga foi mais forte do que qualquer outro pensamento. Cautelosamente, ele se aproximou da saída, cada passo ecoando como um tambor na sala deserta. Mas assim que sua mão tocou a maçaneta, um arrepio gélido atravessou seu corpo. As vozes começaram a sussurrar novamente, não como antes, mas como uma multidão aflita, clamando por atenção. Você não pode sair, Lucas, você precisa entender, as vozes chamavam. Tudo isso é por sua causa. Ela se formou como uma bruma diante de seus olhos, então, ele sentiu um puxão no peito, uma força invisível o atraindo de volta para o centro, de onde a figura havia emergido. Era como se as paredes do espaço estivessem se curvando, moldando sua realidade ao redor dele. Ele não podia colocar em palavras a sensação, mas conhecia aquele peso, era a mesma carga que o impedia de se lembrar do que realmente havia acontecido na noite fatídica. Ele se forçou a não olhar para trás, mas um impulso insaciável fez seus olhos se voltarem. A figura se materializava denotando um semblante que lhe era familiar, um rosto que ele deveria conhecer. Mas ainda assim, havia uma desfiguração, como se estivesse perdido entre os mundos. Basta! Gritou Lucas, sua voz ressoando entre os ecos. Se você é parte de mim, então por que não me revela o que realmente aconteceu? Nesse instante, as luzes se apagaram e o mundo ao seu redor ganhou uma nova densidade, um peso que quase o fazia perder o equilíbrio. A voz soou de novo, dessa vez mais clara, mais firme. A verdade é um presente, Lucas. Mas com presentes, vêm responsabilidades. Estava tudo sob seu controle, mas você fugiu, agora é quando a verdadeira maldição se manifesta. Os olhos de Lucas se arregalaram, enquanto frente a ele, a cena de um passado sombrio se desenrolava. Ele viu uma criança brincando em uma sala, rindo, brincando em manifestações generosas de alegria. Mas a cena logo escureceu, ele testemunhou a criança dar lugar ao desespero, transformando-se no seu próprio reflexo. O que você está dizendo? Ele tremia. Algo muito mais profundo reverberava nas palavras da entidade. O que eu fiz de tão errado? Risos malignos emergiram e foram convertidos em uma única frase, soando como lamento de almas perdidas. Você esqueceu e agora, era sua responsabilidade lembrar. Você é o catalisador desta dor. Lucas sentiu-se afundar em sua própria mente. As imagens surgiam: uma casa cheia de sombras, uma porta que nunca deveria ter sido aberta. As gargalhadas que ele escutava não eram apenas lembranças de infância, mas um eco de risadas capazes de desafiar a sanidade. Era um alerta que ele ignorou, uma má sorte que agora pulsava como um ferimento aberto. Não posso ser a chave para isso. Mas uma força cósmica já havia tomado o controle. A sala começou a pulsar, um templo de desespero. Ele viu a figura se aproximar, com os olhos ardendo em um desejo que beirava a loucura. Você não tem escolha. O legado agora pertence a você. A verdade foi como uma lâmina afiada, cortando o véu da ignorância. O horror começou a preencher o ar, fugindo do domínio da escolha e se transformando em um destino que o aguardava. Ele estava entre a escolha e o empurrão da sua própria maldição. Você vai precisar recordar, Lucas. O seu futuro se entrelaça com o passado. A primeira chave, em uma caixa na propriedade antiga. A palavra caixa ecoou em sua mente enquanto tudo ao seu redor começou a desmoronar. O que quer que estivesse preso na escuridão estava prestes a ser libertado, e ele tinha certeza de que descobrir aquilo poderia não ser apenas a salvação, mas o prenúncio de um sofrimento que ele ainda não havia imaginado. E assim o terror se instalou de novo. Agora, as verdadeiras escolhas eram lançadas sobre seus ombros. O que ele faria com o legado? Qual seria o preço de seu conhecimento? Você se obriga a lembrar, Lucas, sussurrou a voz antes que tudo se calasse de novo, deixando o garoto sem respostas e repleto de questões. Diante da propriedade antiga e da caixa oculta, ele sentiu um frio correr pela sua espinha. E se a verdade o destruísse? A resposta seria aterrorizante, pois a verdadeira maldição pode estar apenas começando. Lucas hesitou diante do portão da propriedade antiga, seu coração martelando no peito.
A lua iluminava as paredes desgastadas da casa, revelando fissuras e sombras que pareciam dançar à medida que o vento sibilava por entre as árvores. Ele sabia que aquele espaço carregava segredos, e sua presença ali era um chamado à ação, um impulso desesperador de descobrir a tão falada caixa. O caminho para a entrada era coberto por folhas secas que estalavam sob suas botas, cada passo ecoando como um grito dentro da noite silenciosa. Ele se perguntou se estaria realmente pronto para encarar a verdade que poderia libertá-lo ou aprisioná-lo ainda mais. O sussurro da voz na sala ainda ressoava em sua mente, um lembrete constante de que para cada descoberta, podia haver um preço aterrador. Quando ele finalmente se aproximou da porta, notou a maçaneta enferrujada, sua superfície fria e áspera. Ao girá-la, um som de madeira rangendo preencheu o ar, como um aviso de algo que estava prestes a vir à tona. Com um empurrão firme, ele a abriu e foi recebido por um cheiro forte de mofo e umidade. O ar pesado parecia estar carregado de lamentos, um verdadeiro mausoléu de memórias esquecidas. Dentro, tudo estava como ele lembrava das histórias de sua infância, móveis cobertos de lençóis brancos, paredes adornadas com retratos que pareciam seguir seus movimentos. Mas havia algo mais, algo palpável, como se os olhos dos quadros estivessem cheios de uma tristeza profunda e desesperadora. O coração de Lucas acelerou. Ele sabia que a caixa que procurava tinha que estar ali. Avançou pela sala, tentando lembrar onde os meninos da vizinhança diziam que ela poderia estar escondida. Ele se lembrou de uma velha estante, repleta de objetos empoeirados e inusitados. Quando chegou à estante, começou a tocar os itens, sentindo a textura de cada um. O cerco do medo se estreitava ao seu redor. Numa prateleira baixa, algo capturou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, antiga e ornamentada com símbolos que ele não reconhecia. Era isso. O que ele procurava estava bem ali, esperando por ele. Com um tremor nas mãos, Lucas ergueu a caixa. Ela parecia pulsar sob seu toque, como se estivesse viva. A voz voltou a ecoar em sua mente, desta vez mais intensa: abra-a. O que você encontrará lá pode mudar tudo. Ele hesitou, o peso da decisão esmagando. E se abrisse a caixa e libertasse algo que não deveria ser solto? O espaço ao seu redor começou a escurecer, o vento lulando através das frestas da casa, trazendo um frio gélido que penetrava até os ossos. Ele se sentia lutando para respirar, como se o ar estivesse sendo drenado. Lembranças de crianças rindo e chorando misturavam-se de forma aterradora enquanto sua mente girava em tensão. Você precisa saber, Lucas! Exclamou em um suspiro afunilado. Não pode haver segredos entre você e o seu passado. Com um impulso quase mecanicamente, Lucas girou a caixa para examinar melhor os detalhes. Na maior parte do tempo, ele apenas conseguia imaginar o que poderia estar dentro, mas algumas vozes insistiam que era a conexão que ele tanto temia. Eram ecos das crianças, desesperadas por libertação. Chega! Eu não posso mais adiar isso! Ele gritou, enquanto com mãos trêmulas levantava a tampa da caixa. E então, um movimento brusco, uma explosão de ar quente e sombras escapando de dentro da caixa, envolvendo. O tempo parecia congelar enquanto a escuridão tomou forma à sua frente, dançando em círculos e bramindo como um vento furioso, ecoando o desespero de almas perdidas. Um clarão ofuscante irrompeu de dentro da caixa, revelando imagens, cenas de um passado que ele havia esquecido completamente. Entre risadas e gritos, Lucas viu-se preso, agora rodeado por sombras, cada uma representando um fragmento de sua verdade não revelada. Era hora de enfrentar a verdade, mas a pergunta pairava no ar: até que ponto ele estaria disposto a ir para descobrir a real extensão de sua maldição? O estrondo das imagens ecoava, cobrindo tudo. A caixa ainda tremia em sua mão, como se esperasse por sua decisão final. Você se atreve a abrir a porta, Lucas? Sussurrou uma voz familiar dentro da tempestade de sombras. E então, ele percebeu que as respostas poderiam estar à sua frente, mas o verdadeiro terror apenas começava a se desvelar. As sombras dançavam ao seu redor, pulsando como se fossem seres vivos, e Lucas percebeu que dentro da caixa não estavam apenas lembranças, mas algo muito mais sombrio e ameaçador. As risadas e gritos que preenchiam o ar cortavam sua alma, fazendo-o desejar desesperadamente voltar atrás, fechar a caixa e deixar os segredos enterrados. Mas agora,
Era tarde demais. A luz que emanava da caixa começou a se inverter, transformando-se em um vórtice sombrio que atraía as sombras para dentro dele, como se fossem fragmentos de sua própria essência. Lucas mal conseguia distinguir o que era real e o que era apenas uma ilusão. Ele sentiu sua vontade se esvaindo, um chamado hipnótico que prometia verdade em troca de sua sanidade. Quem sou eu? A pergunta ecoou, mas Lucas sabia que a resposta estava nas sombras. Ele hesitou, sua mente um turbilhão. Se soubesse, talvez pudesse finalmente escapar dessa prisão de medos. E então não resistiu mais. Com um último ato de coragem, ele fechou os olhos e mergulhou nas sombras. Sentiu um frio abrasador e um arrepio percorrendo seu corpo, como se estivesse submerso em água gelada. O ambiente mudou rapidinho. Agora ele estava em um corredor escuro e estreito, as paredes cobertas de símbolos desconhecidos e imagens distorcidas que pareciam se mover. Ao seu redor, sussurros envolviam seu ser, cada um mais angustiante que o anterior. Caia! Escute! Ajude-nos! As vozes se sobrepunham, criando uma cacofonia aterrorizante. Ele tentou se concentrar, puxar um fio de memória que poderia guiá-lo. Mas o que ele encontrou foram rostos de crianças, seus olhos cheios de dor e desespero. Eram os mesmos rostos que ele vira dançando nas sombras, suplicantes por libertação. Uma onda de reconhecimento percorreu Lucas. Não era apenas um chamado à ação, era um grito de socorro. O que havia acontecido a esses kids? A maldição que ele buscava era mais profunda do que imaginara, e ele era parte dela. Se você não agir, eles estarão perdidos para sempre. Gritou uma voz aguda, e nesse instante, uma imagem se destacou no seu campo de visão. Uma cena de sua infância, um dia ensolarado, risadas ecoando no ar, e a projeção de um sorriso inocente de um menino que ele conhecia bem. Ele percebeu que aquele garoto não era outro senão ele mesmo. Um pedaço de sua infantilidade que havia sido esmagado sob o peso da responsabilidade e do medo. Diante da terrorosa revelação, o chão sob seus pés tremeu. Lucas caiu em um abismo de pânico, entrelaçado nas memórias que ele tentará fugir. A caixa, ainda em suas mãos, havia se transformado em uma âncora. Ele precisava decidir, confrontar essas verdades e resgatar aquelas almas, ou permitir que o ciclo de dor continuasse. Os murmúrios se intensificaram, e Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele não tinha mais escolhas. Com um grito de desespero, ele se levantou e começou a correr pelo corredor, determinado a encontrar uma saída e uma resposta. A casa parecia viva, elementos familiares se tornando distorcidos e grotescos. Cada porta que encontrava parecia sussurrar segredos não ditos, e sua sanidade escorregava como areia entre os dedos. Ele precisava se lembrar do que significava ser livre, e que sua liberdade poderia salvar aquelas almas. E então, uma nova porta se abriu à sua frente, uma luz tênue brilhando em seu interior. O cheiro de enxofre inebriava o ar. Ao cruzar a entrada, sua visão se ajustou, revelando um altar sombrio, cercado por símbolos ancestrais que lhe eram estranhamente familiares. Um dos rostos no altar o olhou profundamente nos olhos. A conexão era instantânea, e o pavor tomou conta novamente. Este rosto era do seu avô, e nos olhos dele havia tanto amor quanto um árduo peso de culpa. Você sabe o que deve fazer, Lucas. O futuro depende da sua escolha. O coração de Lucas disparou. Estaria ele pronto para arcar com as consequências? Aquela era a hora da verdade, mas o que lhe era exigido era algo que ele nunca se imaginou capaz de suportar. Ele hesitou. Chegou a hora, Lucas. A voz de seu avô ressoou com uma autoridade sobrenatural. E então, tudo começou a desmoronar ao redor dele. Que segredo sombrio seu avô guardara? E se ele falhasse, o que iria acontecer com aquelas almas? Aquelas palavras ecoavam na mente de Lucas como um tambor sinistro. O pânico se espalhou por seu corpo, conduziu seus passos vacilantes. Ele olhou novamente para o avô, esperando um gesto que dissesse o que fazer, mas a expressão nos olhos do homem era de determinação. Um amor profundo, entrelaçado com arrependimento. As sombras dançavam freneticamente nas bordas da sala, parecendo ansiosas. O altar, com seus símbolos misteriosos, pulsava em um ritmo quase vivo. A verdade que ele estava prestes a descobrir o aterrorizava.
Era um peso que ele sentia não apenas nas costas, mas também em cada poro da pele. Você tem que fazer a escolha, meu filho. O avô gritou agora, sua voz ecoando com uma força sobrenatural que fez Luís tremer. É hora de romper o ciclo. Lucas olhou para a caixa que ainda segurava, agora fria e pesada como se estivesse repleta de rochas. O lugar em que estava começava a girar, e tudo ao redor parecia ameaçar colapsar, como se pressionado por uma força invisível. As vozes se tornavam mais insistentes. Resgate-nos. Ajude-nos. Caia. Como? Lucas implorou, a voz quase um sussurro. Sorridas pelas sombras e o retrato triste do avô cortavam sua mente como lâminas. Cada segundo era uma eternidade de dúvida. Vá até o altar. Faça o que deve ser feito. O avô gesticulou como se quisesse indicar algo, mas a atmosfera estava densa, sufocante. Respirando fundo, Lucas hesitou antes de se dirigir aos símbolos ancestrais cobertos de poeira e trevas. Ao se aproximar do altar, sentiu uma onda de calor, uma força que lhe puxava. Era como se tudo ao seu redor quisesse afastá-lo daquela verdade. Ele olhou para os rostos no altar novamente, sentiu frio na espinha, uma tristeza profunda. As crianças, aquelas almas presas entre o mundo dos vivos e a escuridão. Eram inocentes. O que seu avô havia feito? Você precisa quebrar a maldição, Lucas. Usar a caixa, e sacrificá-la por aquelas que estão perdidas. A voz do avô agora soava como um rosnar distante, um eco entre a escuridão. Sacrificar a caixa? O que isso significava? Uma escolha que poderia salvá-las, ao mesmo tempo em que o condenaria a um futuro incerto. A dúvida cravava uma faca em sua mente. Mas o grito das crianças não saía de sua cabeça. Ele sentia que o tempo estava se esgotando, cada segundo passando como um ataque. O chão tremia sob seus pés enquanto os símbolos começaram a brilhar. O altar parecia viver. Um padrão se formava, e o vazio no peito de Lucas pulsava junto com a luz. Ele olhou para a caixa e, naquele momento de epifania, compreendeu. A verdadeira essência do poder não estava na caixa, mas na coragem de enfrentar o que ela trazia. Com um grito de determinação, ele ergueu a caixa acima de sua cabeça. Se isso vai libertar vocês, que assim seja. Então, houve uma explosão de luz tão intensa que Lucas não conseguiu abrir os olhos. As sombras foram engolidas, e ele sentiu que estava caindo. O impacto jogou de volta ao corredor, agora vazio e escuro. Só que o peso da caixa havia desaparecido. Você fez o certo, Lucas. A voz de seu avô agora era uma melodia distante. Mas nem tudo está terminado. Um arrepio percorreu sua coluna. Embora estivesse livre do altar e das sombras, sentia que algo mais espreitava na escuridão ao seu redor. Um peso se acumulava sobre seus ombros. As crianças ainda estavam pedindo ajuda, ainda feridas em um lugar que ele não conseguia ver. O corredor parecia se estender infinitamente. E, com cada passo que dava, a sensação de que algo o observava crescia. Lucas precisava descobrir como salvar aquelas almas, mas, acima de tudo, precisava entender o que realmente havia acontecido naquela casa maldita. Ele seguiu em frente. A cada passo, os gritos foram substituídos por risos distorcidos e roupas rasgadas estavam penduradas nas paredes, como se o passado estivesse se desdobrando diante dele. Quando a próxima porta surgiu, era muito mais escura do que as outras. Uma energia sinistra parecia ressoar dela. Lucas hesitou, o coração disparado. Que horrores o aguardavam atrás daquela porta agora? E a escolha que fizera realmente tinha quebrado a maldição ou apenas a transformado em algo ainda mais terrível? O corredor se angustiava, como se estivesse vivo, pulsando em um ritmo frenético. Cada passo de Lucas era um pacto com a incerteza. Ele sabia que aquela porta, a mais escura de todas, guardava algo que não poderia ser ignorado. Uma respiração ofegante soou atrás dele, como um vento de um pesadelo que não terminava. Ele se virou, mas não havia ninguém. Com um impulso que era parte curiosidade, parte desespero, Lucas alcançou a maçaneta fria e girou-a lentamente. O rangido da porta parecia um grito.
Ele adentrou e o cheiro de mofo e madeira podre o envolveu, um ar espesso e pesado como se as paredes quisessem prendê-lo ali. A sala estava repleta de itens antigos, mas o que mais chamava sua atenção era um espelho enorme, encostado em uma parede. Ele refletia uma luz tênue, quase sobrenatural, enquanto coisas pareciam flutuar na superfície. Ao se aproximar, Lucas notou que o reflexo não era apenas dele. Havia figuras atrás, sussurrando e se contorcendo, sombras que não deveriam existir. Ajude-nos! O eco de vozes infantis atravessou o ambiente, fazendo o coração de Lucas disparar como um tambor em um funeral. Cada palavra parecia carregar um peso profundo de desespero, um apelo em meio às trevas. Ele se virou rapidamente, buscando a origem dos sussurros, mas tudo o que encontrou foi o silêncio opressivo da sala. A visão do espelho o hipnotizava, e ele percebeu que não era apenas um reflexo do agora. As figuras eram crianças, com expressões de dor, corpos curvados por um sofrimento que parecia atravessar o tempo. Eram as almas, os que ele havia ouvido ao longe. Lucas se aproximou ainda mais, sentindo a energia mística do espelho invadir seu ser. "O que aconteceu com vocês?" Ele sussurrou, sua voz quase se perdendo na intensidade do momento. O vidro, então, começou a embaçar. Um a um, rostos conhecidos emergiram, se revelando como ecos de memórias perdidas. Eram rostos de meninos e meninas que ele jamais conhecera, mas que pareciam carregados de uma tristeza que ele não conseguia explicar. Ele se viu refletido infinitas vezes, em um labirinto de rostos. "Você pode nos libertar?" As vozes se tornavam mais insistentes, com um eco que reverberava em seu interior. Lucas já não sabia mais se o medo paralisava ou se ele havia encontrado coragem. Uma decisão formava-se em sua mente, mas um grupo de sombras se aglomerava na esquina da sala, fluindo como um gás cinza, pronto para devorá-lo. "Não", ele pensou, "não posso deixar isso acontecer." As crianças estavam ali, eram reais, e ele sentia que a maldição que seu avô mencionara não era apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro que agora lhe pertencia. Foi então que Lucas viu a caixa mais uma vez, a visão dela surgindo em sua mente, como uma luz no fundo do túnel. "O que devo fazer?" perguntou em um grito. Era um pedido de ajuda, um clamor que ecoou paredes reluzentes. As figuras no espelho começaram a se contorcer e, de repente, uma imagem surgia, seus rostos estavam de volta, os rostos das crianças, e elas estavam chorando, suas pequenas mãos estendendo-se como se quisessem alcançar Lucas. O peso da caixa parecia ser sua única esperança. Mas o que isso significava? Poderia sacrificar o que restava de sua própria sanidade para salvá-las. Uma risada sinistra ecoou na sala, fazendo as paredes tremerem. Era a voz que ele temia ouvir, uma força que não queria deixá-lo partir. "Você não pode escapar, Lucas. Você é parte da história agora." Desesperado, Lucas recuou em direção à porta, mas não havia mais saída. O espelho o encarava como um predador. Ele sentia que tinha de enfrentar não apenas a maldição, mas a escuridão que a alimentava, aquela parte horrenda e perversa que estava mais próxima do que ele queria acreditar. Em um momento de lucidez, olhou diretamente para o espelho e gritou, a verdade explodindo como um relâmpago em sua mente: "Se eu sou a chave, então que se quebre essa corrente." A sala pareceu vibrar, e as figuras gritaram em uníssono, uma onda de pânico e esperança. Mas atrás dele, o som de arranhões se intensificava, e a consciência de que nada estava acabado se consolidava. O espelho se tornava cada vez mais uma porta, e ele estava prestes a cruzar não apenas uma dimensão, mas o abismo da própria existência. Com um último olhar, não só para os rostos, mas para o que estava por trás de suas próprias inseguranças, Lucas se virou de volta para a sala. O que faria agora poderia determinar não apenas seu destino, mas o de todas aquelas almas. Ele deu um passo à frente, e a porta atrás dele se fechou com um estalo seco, que ecoou na escuridão. O que o esperava ali dentro? E qual seria o custo real de quebrar aquela maldição? Lucas se viu no centro da sala, o espelho à sua frente pulsando como um coração maligno. O ar parecia pesado, quase elétrico, e ele sentia suas mãos trêmulas, o suor escorrendo pela testa. As vozes das crianças ainda ressoavam em sua mente, ensurdecedoras e desesperadas, misturadas com a risada sinistra que ecoava nas sombras.
Você não pode escapar. O eco da ameaça reverberava, fazendo seu estômago se embrulhar. Ele sentiria cada palavra como punhaladas em sua sanidade. Com coragem que não sabia que possuía, Lucas, agora, se aproximou do espelho. Aqueles rostos, aqueles olhos brilhantes, estavam implorando por ajuda. A caixa, a única esperança, parecia cada vez mais distante, como um sonho borrado. Se sou a chave, então preciso encontrar o que tenho que fazer. Um súbito frio cortante envolveu a sala, e Lucas percebeu que a atmosfera mudará. O vidro do espelho começou a tremer, fazendo as imagens nas figuras ficarem confusas, como se estivessem lutando para se libertar. E, de repente, a superfície do espelho se solidificou. Lucas! As vozes das crianças agora eram um clamor em uníssono. Precisamos de você! Você está ligado a nós! Ele fechou os olhos, sentindo uma conexão inexplicável com aquelas almas atormentadas. Uma lembrança antiga floriu em sua mente, um conto que seu avô contará sobre um objeto perdido e como ele poderia prender almas ao longo do tempo. A caixa. A maldição. Tudo parecia se entrelaçar como uma teia. A maré de emoções crescia, e ele ficou paralisado, absorvendo o peso de seu papel naquela tragédia. As paredes da sala pareciam se fechar, dispostas a engolir sua determinação. Um grito de frustração irrompeu de seus lábios. O que eu faço? O que a caixa contém? Nesse instante, o espelho começou a mostrar uma visão clara. A caixa, em seu interior, brilhava intensamente. Era uma luz encantadora, mas ao mesmo tempo aterradora. Ele a reconheceu, mas um medo terrível se apoderou de seu coração. Eu não posso fazer isso. Isso pode me destruir. Ele vacilou, mas as vozes eram persistentes. Só você pode fazê-lo, você é a linha entre eles e nós. Imploraram as crianças. O chão sob seus pés começava a vibrar, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. As sombras tomavam forma, algo os alimentava, e ele era a fonte. Ele explode em um grito primal: se vou fazer isso, que seja agora. Lucas lançou uma última olhada às figuras no espelho, seus rostos de esperança e medo. Ele sentiu uma conexão profunda e, em um ato de fé desesperada, estendeu as mãos em direção ao espelho. O vidro tremeu mais violentamente, como se resistisse ao seu toque. Libertem-se! Gritou, e empurrou com toda a sua força. O espelho estalou, e uma onda de energia descarnada irrompeu, envolvendo Lucas. Ele sentiu-se puxado, arrastado, entrelaçado com as almas que ansiavam por liberdade. As sombras ao redor dele aumentaram, avançando em um movimento denso. Dentro da confusão, Lucas avistou o rosto de seu avô refletido no meio das sombras, com uma expressão triste. Lucas, você deve escolher entre a liberdade deles e a sua. Um imenso medo encheu seu peito. Ele não tinha certeza do que isso significava. Mas não era apenas o futuro que estava em jogo, era sua própria sanidade e vida. E com essa incerteza queimando como uma chama, Lucas fez sua escolha. Eu escolho. Sua voz soou firme e decidida. Mais mal ele sussurrou suas intenções, uma força invisível o puxou para dentro, e o mundo ao seu redor desmoronou em um caos aterrorizante. Uma luz cega se alastrou de dentro da caixa, e ele percebeu que a batalha real estava apenas começando. O que ele realmente havia liberado? E, ao fazer sua escolha, o que aconteceria com ele no final dessa jornada? Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor, como se as sombras dançassem ao ritmo da sua angústia. Ele estava preso entre a escolha de libertar aquelas almas ou se condenar a um destino sombrio. O peso do passado repousava sobre seus ombros, e a luz que emergia da caixa parecia chamar por ele, como um eco de esperança e desespero. Um calor intenso invadiu seu peito enquanto o vórtice das sombras se intensificava. Ele reconheceu que as almas não eram apenas fragmentos de dor, mas representações de suas próprias falhas e medos. A verdade congelou sua respiração. Ao escolher ajudá-las, ele também precisava confrontar a parte mais obscura de sua própria existência. As vozes aumentavam, clamando por libertação e vingança. Ajude-nos, Lucas! Você é o escolhido! E então, em um surto de coragem, ele gritou: eu estou aqui! Eu vou salvar vocês! A luz da caixa tornou-se um facho ofuscante,
e Lucas percebeu que o único jeito de romper a maldição seria com um ato de sacrifício verdadeiro. Ele ergueu a caixa com toda a força, sua energia pulsando contra a escuridão que o cercava. Se eu sou a chave, que eu quebre essa corrente! E com um brado de desespero e determinação, ele abriu o ponto. O que ele viu fez seu coração parar. A caixa estava cheia de luz e sombras. De dentro dela, uma onda de memórias e emoções dançou ao seu redor, trazendo à tona visões de seu avô e das crianças. Ele viu os rostos que suplicavam, suas expressões de medo e esperança entrelaçadas. Com um último olhar, Lucas compreendeu que precisava se desapegar. Ele estava preso à dor que lhe fora passada, e deixar isso para trás significava enfrentar seus próprios traumas. Eu deixo vocês serem livres, declarou, enquanto uma energia sobrenatural preenchia a sala. Um clarão ofuscante tomou conta de tudo, e Lucas sentiu suas forças se esvaírem. As sombras começaram a se dissipar, e em meio ao turbilhão de luz, ele viu as almas se libertando, lançando-se para a eternidade em uma dança triunfante, finalmente livres de seus grilhões. Mais e mais elas se erguiam, e com cada uma que desaparecia, Lucas sentia um peso a menos em seu coração. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a escorregar. As memórias do passado que ele tinha enterrado vieram à tona, envolvendo-o em sua angústia. O preço de sua decisão começava a cobrar seu tributo. Sentindo a escuridão se aproximando novamente, ele gritou: "Eu não vou deixar você voltar." Porém, as sombras agora dançavam em um ritmo inclemente. Ele precisava de mais força. Com um último esforço de vontade, Lucas convocou toda a sua coragem e enfrentou o que havia deixado para trás. Ele finalmente gritou as palavras que precisava ouvir: "Eu sou mais forte que isso. Eu não sou a maldição, eu sou a luz." E então tudo desmoronou. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas se viu em um lugar morto, o chão coberto de cinzas e o eco da batalha rugindo em sua mente. Ninguém mais estava ali. As paredes não possuíam mais sombras. Os rostos tinham se dissipado. Ele estava só. Mas sentia que um novo fio se formava. Uma luz tênue no fundo da escuridão, um novo caminho que se abria diante de seus pés. O peso da culpa ainda existia, mas a certeza de que havia tomado a decisão certa o preenchia. Ele não era mais apenas o neto do homem que vivia com uma maldição. Ele era um sobrevivente. Ao dar o primeiro passo em direção à saída, Lucas respirou fundo. Sentia a tensão em seu peito diminuindo. O horror do passado poderia ter gradualmente passado, mas suas cicatrizes sempre estariam com ele. Era hora de reconstruir a vida, recuperar o que era seu. E, mesmo em meio às sombras, ele sabia que finalmente estava livre. A cidade ainda estava envolta em um silêncio tranquilo, quando ele saiu da propriedade antiga. A lua iluminava seu caminho, revelando que o mundo continuava girando, mesmo depois de todo o terror que enfrentará. Lucas se virou uma última vez, encarando a casa maldita, e com um breve sorriso murmurou: "Agora, é a minha vez de escrever a história." E assim, Lucas começou a andar, ciente de que seu futuro era luminoso, e que as sombras agora pertenciam ao passado. Mas antes de encerrar, preciso fazer um pedido urgente a você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apoie o canal, porque apenas verdadeiros fãs de terror sabem a importância de fortalecer essa comunidade.